Antônio percebe manipulação de Ágata e fica esperto. Em Terra e Paixão, muitos telespectadores continuam se indagando sobre os motivos que tornaram tão simples para Ágata recuperar o controle sobre Antônio, e as razões podem ser diversas, confusas ou até mesmo inexplicáveis. Contudo, uma certeza se destaca: o fazendeiro está a ponto de confrontar a realidade, especialmente ao perceber nas entrelinhas que está sendo manipulado por sua parceira. A nebulosidade que envolvia a mente de Antônio começa a se dissipar após a cerimônia de casamento. Ágata, agora esposa, passa a agir com indiferença em relação aos planos e comentários do marido, revelando uma crescente neurose em busca de seus objetivos sádicos contra Aline, Irene e qualquer obstáculo em seu caminho. Numa reviravolta surpreendente, Antônio se encontra com a guarda baixa, enquanto Ágata assume o papel de principal antagonista na trama das 9. Ela lança seus ataques indiscriminadamente, deixando um rastro de caos e violência em Nova Primavera, pois está disposta a tudo para garantir a continuidade dos negócios de Antônio. Inclusive, Jurecê sente a necessidade de alertar Caio sobre os perigos iminentes que cercam sua mãe. Em um curto intervalo de semanas após o matrimônio, Antônio começa a suspeitar que pode ter sido envolvido na trama de Ágata. Aline está prestes a dar à luz a uma criança especial, destinada a desempenhar uma missão crucial para trazer paz à sua família e à de Caio. A revelação dessa notícia impactante será feita por Jurecê, que comunicará ao protagonista a previsão feita para o bebê na trama de Valcir Carrasco. Aline compartilha a notícia de sua gravidez com Caio, emocionando-o profundamente a ponto de ele estar disposto a tudo para livrá-la da prisão. Isso inclui até mesmo procurar Marino e mentir, assumindo a autoria do crime. Na ocasião, o mocinho falará que foi ali para fazer uma confissão crucial, que a amada não atirou no seu pai, mas sim ele. O mocinho justifica que, ao perceber que ela estava em perigo, tomou a arma das mãos dela e atirou no pai. Contudo, sua história não terá êxito, e em seguida, o protagonista se abrirá com Jurecê sobre a verdadeira situação. Nesse momento, o líder espiritual alertará imediatamente sobre as maquinações malévolas de Ágata e pedirá a Caio que esteja atento aos pais. Em seguida, Caio se deixará levar pelas lágrimas, querendo saber o motivo desse bebê nascer no meio dessa guerra. O pajé, então, oferecerá uma perspectiva espiritual, declarando que tudo nesta vida tem sentido e essa criança é especial e vem para quebrar o ciclo de mal e de destruição. Terra e Paixão reserva grandes reviravoltas para seus próximos capítulos, a começar pela vida de Antônio La Selva, que passará por mudança radical após o Rei da Soja perder a visão. O vilão ficará cego após a ação criminosa de Ágata, que não medirá esforços para conseguir o que deseja. Em cenas exibidas recentemente na trama, Ágata conseguiu dar o maior passo de seu plano em retomar o relacionamento com Antônio La Selva e foi pedida em casamento pelo Rei da Soja. Porém, o que deveria ser um matrimônio selado pelo amor, se transformará em um verdadeiro inferno com investidas da megera para tirar a vida do companheiro. Fiel escudeira de Ágata, Angelina cairá para trás ao tomar conhecimento de que a amiga pretende tirar a vida do Rei da Soja. Com um plano diabólico, a megera dará veneno a Antônio La Selva, que beberá o preparado sem saber que estará colocando a própria vida em risco. O vilão não morrerá, pelo menos dessa vez, mas sofrerá com sequela e perderá a visão após ser envenenado por Ágata. Maquiavélica, a personagem de Eliane Giardini celebrará seu plano diabólico diante do espelho. Ágata, minha querida, tudo está saindo exatamente como você planejou, dirá a vilã consigo mesma, ao dar gargalhas em meio ao caos na vida dos La Selva. Após conseguir arrancar Antônio La Selva de Irene, Ágata não esconderá satisfação e irá tripudiar da inimiga ao pensar em voz alta. Entrou em fúria quando me viu do lado do Antônio, recordará a víbora aos risos, enquanto zomba por conseguir derrotar a rival e retomar o seu casamento com o Rei da Soja. Aline encara a justiça e consegue se livrar de uma grande armação. Aline já percebeu que seus inimigos não agem de forma justa, criando uma armação que resultou na sua prisão. No entanto, a professora finalmente conseguirá sair da prisão e começar a planejar a sua vingança contra Antônio, tomando as medidas necessárias para fazer justiça durante os próximos capítulos de Terra e Paixão.
Antônio não possui escrúpulos para realizar suas ambições doentias, sendo capaz das maiores atrocidades para acabar com seus inimigos, sem se importar com os prejuízos que pode causar a qualquer um. Tudo isso se refletiu na prisão de Aline, que foi vítima de uma armação suja do produtor rural e acabou sendo levada para a cadeia. Felizmente, a justiça fará um agrado para Aline, que receberá o alvará de soltura após algum tempo atrás das grades. A professora consegue retornar para sua casa, sendo ovacionada pela família em um momento emocionante da novela das 9. Após o retorno de Aline, muitas coisas ficarão evidentes, como a forma de agir de Antônio, mostrando que não se pode jogar limpo com o vilão. Aline começa a planejar a sua vingança, mas tudo dentro dos limites da lei, pois já provou que não é capaz de agir de maneira suja, como seus adversários, mostrando todo o poder do seu caráter justo. Antônio dá as instruções para Ramiro, mas uma série de incongruências deixa o fazendeiro em situação delicada. Após um longo período de impunidade, Antônio começou a perceber a chegada de grandes obstáculos em Terra e Paixão, principalmente com a revolta pessoal de Marino contra os crimes cada vez mais absurdos praticados em Nova Primavera. Nos próximos capítulos da novela das 9, uma batalha judicial promete bagunçar a rivalidade entre o fazendeiro e Aline, e Marino perceberá uma série de incongruências nos depoimentos, em especial o de Ramiro, que deixa o patrão em situação complicada. Ao contrário do que se viu durante um longo período, Marino finalmente percebeu que estava se afundando na hipocrisia imperante da cidade. Pelo bem de sua integridade mental, o delegado passou a encarar um objetivo totalmente novo, deixando de lado a parceria claramente corrupta com Antônio e abraçando a guerra iminente na região. Marino praticamente cavou a própria cova ao prender Antônio pela violação de uma determinação judicial envolvendo as terras de Aline. Desde então, o fazendeiro não poupa ameaças ao antigo aliado que, agora, se tornou um de seus principais e mais perigosos inimigos. O único detalhe que Marino não está pensando é exatamente o que pode lhe custar mais caro. Lucinda e Christian não estão seguros. O novo processo judicial terá ligação com um golpe de Ágata, que apaga Aline e atira em Antônio com a arma da produtora rural, apenas para incriminá-la por tentativa de homicídio, sem dar a mínima para o ferimento do parceiro. Além disso, a protagonista também luta na justiça para recuperar integralmente suas terras, perdidas após um golpe tenebroso de Irene e Vinícius. As primeiras aparições de Vinícius em Terra e Paixão já indicavam sua importância para a construção do miolo mais conturbado da trama, e não é por acaso que o personagem se tornou uma das peças fundamentais na jornada de Aline e Caio para derrubar o império sujo de Antônio. Nos próximos capítulos, o beijo entre Vinícius e Iraê inaugura uma fase complexa, mas esperançosa na novela das 9. Sem memória após levar um tiro de Antônio e ser jogado nas águas da região para morrer, Vinícius sobreviveu graças à rápida ação de Jureci, que sentiu a desgraça de longe e correu para encontrar o corpo do geólogo com vida. Desde o primeiro contato, Iraê já demonstrou um olhar intrigado com a beleza e a energia ao redor de Vinícius, que também não escondeu o interesse assim que deu de cara com a personagem, quase como se estivesse diante de um anjo. O romance nasce como um símbolo de esperança durante uma fase perturbadora da novela em que protagonistas e vilões levam suas principais intrigas para os tribunais, com direito a sabotagens cada vez mais insanas nos bastidores. Com o auxílio de Caio e Aline, Vinícius pode ser utilizado como arma imprevisível na luta contra Antônio. Resta saber quais serão as verdadeiras preferências do geólogo, principalmente após ele declarar que está apaixonado por Iraê. Será que ele está disposto a se arriscar novamente? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio fica assustado com o alerta de Jureci, e promete vigiar os passos de Ágata. Caio vive momentos de incerteza sobre o verdadeiro caráter de sua mãe, recebendo dicas valiosas de pessoas que possuem sua total confiança. Jureci logo percebe que algo ruim está perto de acontecer e tenta alertar ao produtor rural que Ágata representa um grande perigo. O verdadeiro caráter de Ágata é algo que foi colocado em dúvida desde a sua primeira aparição na novela das 9. No entanto, a lábia da bandida conseguiu conquistar o carisma de todos com quem se envolvia,
ganhando confiança para realizar o seu plano tenebroso para dar um golpe em Antônio. Acontece que Jureci logo percebeu que algo estava errado desde o primeiro momento em que viu Agatha na aldeia, protagonizando um momento emblemático ao enxergar uma sombra atrás da megera. Caio será alertado pelo pajé que Agatha representa o perigo e a destruição, podendo causar algo terrível muito em breve e colocar em risco a vida do rapaz. Caio ficará tenso com o alerta de Jureci, colocando mais dúvidas em sua cabeça sobre o verdadeiro caráter de sua mãe, algo que já o deixou sem sono por algum tempo. Entretanto, Agatha planeja manter a sua farsa, enganando o filho até conseguir acabar com a vida de Antônio e ficar com sua fortuna. Com a memória comprometida, o geólogo começa a imaginar uma vida ao lado de Iraí. Algumas mudanças expressivas prometem abalar as estruturas de Terra e Paixão, sobretudo no que diz respeito ao grande segredo em torno de Vinícius, que sobreviveu ao tiro disparado por Antônio e foi resgatado por Jureci. Com a memória comprometida, o geólogo dá início a uma nova fase e rapidamente se apaixona por Iraí, motivo pelo qual ele começa a refletir sobre um novo destino na novela das 9. Apesar de não conseguir se lembrar da maioria dos últimos acontecimentos, Vinícius ainda terá alguns flashbacks curtos de Irene. Mas nada parece fazer tanto sentido na sua cabeça, exceto pela ótima sensação que ele começa a perceber ao lado de Iraí, a mulher que simplesmente modifica toda a base reflexiva do personagem, que não consegue recordar dos absurdos que cometeu contra Aline. Curiosamente, a protagonista se une a Caio e Marino para esconder segredos sobre a sobrevivência do geólogo, na esperança de conseguir usá-lo como arma na luta contra Antônio nos tribunais. Do outro lado da moeda, Jureci pede a Iraí que tome cuidado ao se aproximar de forma mais íntima do visitante. Vinícius tem chance de encontrar a redenção na novela das 9, mas trata-se de uma tarefa árdua, principalmente porque ele ainda pode recuperar a memória em determinado momento e simplesmente abandonar o gosto pela aldeia. No meio dessa confusão, Aline e Caio precisam agir com rapidez para garantir um bom resultado no plano para usar o geólogo. Caso contrário, Antônio sairá vencedor mais uma vez. Além de roubar dinheiro da cooperativa e ser responsável pela morte de Nice, Tadeu ainda pode ser o abusador de Petra. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Tadeu vai tirar o título de vilão maior das mãos de Irene e mostrar que é mais cruel que qualquer um. O pai de Graça confessa vários crimes cometidos e mostrará sua verdadeira face. Tadeu é um dos personagens que tinha tudo para não decolar. Com um casamento de anos, mas de fachada, pois o amor e tesão por Gladys já acabou há muito tempo, o empresário viu seu vício tomar conta de sua vida. Completamente obcecado pela Rainha Delícia, o empresário conseguiu gastar toda a sua fortuna. Para piorar sua situação, o pai de Graça ainda vai ser desmascarado em seu trabalho, fazendo com que ele seja demitido. Caberá a Lucinda expor a verdadeira face de Tadeu, que está desviando dinheiro da cooperativa. Lucinda tira cargo de Tadeu e vira nova presidente da cooperativa de Nova Primavera. Com isso, a gerente vai se tornar a nova presidente. Contudo, essa não é a única bomba que explodirá sobre Tadeu. Isso porque ele assumirá que mandou matar Nice. Chantageado por Nice, com quem iniciou um caso, Tadeu não suportou a possibilidade de ter sua intimidade exposta, além de ter que dar uma bolada para a falsa Beata. Tadeu tem grandes chances de ser o abusador de Petra. Tudo se encaminha para que Tadeu seja o verdadeiro abusador de Petra. Conhecendo a família da agronoma há anos e com passe livre na casa dos La Selva, o empresário teria acesso fácil a Petra. Mas o que você acha? Para você Tadeu é mesmo o abusador de Petra? Ou não? Coloca sua resposta aqui nos comentários. Já aproveita e clique em gostei, se inscreve no canal e vamos continuar com o vídeo. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino não consegue ver Graça criando Danielzinho sozinha e resolve largar Lucinda para criar o herdeiro com a dona da boutique. Marino teve um caso com Graça, mas nunca foi apaixonado pela dona da boutique. Ambos sempre deixaram claro que o relacionamento entre eles era mais coisa de pele, carnal. O delegado vai mudar de ideia e resolver ficar com a Graça de vez ao invés de manter sua relação com Lucinda.
Marino lutou muito para conseguir ficar com Lucinda. Desde o dia em que conheceu a irmã de Anneli, o delegado não conseguiu mais tirar os olhos de cima dela. Completamente apaixonado, Marino foi paciente e esperou o tempo de Lucinda para que pudessem se relacionar. Por mais que ela lhe dissesse não, Marino jamais perdeu as esperanças, tendo certeza de que um dia ela iria acabar sendo sua. Vivendo um relacionamento tóxico com Andrade, cuja bebida era o maior empecilho para que o casal pudesse ser feliz, Lucinda resolveu partir para outra, dando uma guinada em sua vida. Livre, não demorou muito para que Lucinda se entregasse nos braços de Marino. Lucinda tem a pior das notícias. Vivendo feliz ao lado do delegado, a irmã de Lucinda terá uma das piores dores de sua vida. Isso porque, ver Danielzinho crescer sem a presença de um pai parece que vai abalar as estruturas de Marino que, não só, decidirá romper com Lucinda, como ainda vai casar com Graça para poderem criar o pequeno. Marino declara guerra a Antônio. Lucinda ficará arrasada com a decisão do delegado, já que o amor que sente por ele só cresce a cada dia mais. Antes disso, Marino vai ter um embate com Antônio, no qual prometeu acabar com a raça do magnata. Na ocasião, Marino conversou com Lucinda, afirmando que só vai descansar quando fizer Antônio pagar por todos os crimes que cometeu.